Olá, amigas e amigos, muito boa noite nesta quinta-feira, 18 de setembro. Esse é o programa Fechamento, um programa que a gente leva ao ar toda quinta-feira, porque é na quinta-feira que a redação de Carta Capital prepara uma nova edição semanal. Uma edição que eu já peço para o Cacá pôr no ar. Cacá é o nosso produtor, sempre segura a gente aqui nas transmissões no YouTube. A capa dessa semana é uma capa quente, literalmente quente. Tratamos aí do fogo que se espalhou pelo Brasil. Um fogo que é resultado de uma seca histórica vivida pelo Brasil, uma seca aí de 75 anos, sem igual, mas também de ações muito provavelmente criminosas, por parte aí de pessoas interessadas em destruir a floresta para poder tirar proveito econômico. Ruralistas, por exemplo. Essa é uma semana também de outra dificuldade para o governo Lula. Essas queimadas foram uma dificuldade para o governo administrar. Essa outra dificuldade foi a decisão do Banco Central de, pela primeira vez no atual mandato do petista, subir a taxa básica de juros. Não acontecia uma elevação da chamada Selic desde 2022, último ano do governo Bolsonaro. E essa decisão do nosso Banco Central de aumentar a taxa de juros aconteceu justamente no dia em que o BC, lá nos Estados Unidos, resolveu cortar a taxa de lá, algo que nunca tinha acontecido no atual governo, o governo de Joe Biden. Biden que vai se despedir da Casa Branca em janeiro. Em novembro, vale lembrar, tem eleição para presidente por lá. Enquanto aconteciam esses problemas para o governo Lula administrar, vimos aí mais um capítulo da guerra entre Elon Musk e sua rede social X contra o Supremo Tribunal Federal. A rede social deu um jeitinho de driblar aquela proibição decretada pelo Supremo de não funcionar mais no Brasil. A gente vai abordar esse assunto aqui ao longo do programa. E vamos abordar também os últimos acontecimentos nas principais eleições para prefeitos de capitais. Agora há pouco tivemos mais uma leva de pesquisas Datafolha, pesquisas sobre São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o triângulo aí dos estados do Sudeste. E para abordar todos esses temas aqui no programa de hoje do fechamento, eu, André Barrocal, repórter de Carta Capital em Brasília, tenho duas colegas de bancada. Uma delas é a Thaís Reis Oliveira, ela que é editora executiva do site. Thaís, boa noite, obrigado por participar aqui do nosso programa, hoje como convidada. O Rodrigo Martins está de férias. Oi, Barrocal, boa noite, tudo bem? Boa noite a todo mundo que nos assiste. E a outra colega de bancada é a Mariana Serafini, ela que também está em São Paulo, a exemplo da Thaís. E a você, Mariana, muito prazer em novamente participar aqui do fechamento. A gente tradicionalmente está sempre nas mesmas quintas-feiras e hoje se repete uma dessas quintas-feiras. Muito boa noite, prazer em recebê-la também. Boa noite, Barrocal, boa noite, Thaís, e a todos os nossos queridos leitores que nos assistem. E para esses leitores, internautas, todo mundo que nos assiste, eu deixo aqui os recados tradicionais do início de transmissões de Carta Capital no YouTube. Gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta? Torne-se um assinante agora. No site www.assinecarta.com.br, você tem todas as informações para se tornar um assinante de Carta Capital. Gosta aqui do nosso canal, mas ainda não é um inscrito ou inscrita nele? Torne-se um agora. Aqui basta você clicar no botão aí de inscrição. Curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe esse aqui depois que você terminá-lo de assistir. E para quem nos assiste, eu digo também, tem interesse de fazer perguntas, esclarecer alguma dúvida aí sobre os temas que abordaremos, pode mandar essa pergunta no nosso chat que fica aí ao lado do vídeo no YouTube. Então, para começar o programa de hoje, vamos destacar os números mais recentes de pesquisas sobre intenção de voto para 3 prefeituras do Sudeste, as capitais de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Números divulgados agora há pouco pelo Datafolha. Eu vou começar por São Paulo. Vamos ver aqui, ó. O Datafolha divulgou hoje que Ricardo Nunes, o prefeito candidato à reeleição, tem 27%. É o mesmo número da semana passada. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 26%, quase igual à semana passada também, ele tinha 25%. Pablo Marçal, do PRTB,
manteve os 19% da semana passada. O mesmo aconteceu com Tabata Amaral, do PSB. Ela tinha 8% e continua com esse percentual. E José Luiz da Atena também, aconteceu o mesmo com ele, 6% semana passada, 6% nessa, da Atena, que é tucano. E da Atena que protagonizou aí um acontecimento, digamos, incomum e espantoso em uma eleição no Brasil, em um debate televisivo. Ele atacou uma cadeira em Pablo Marçal no último domingo. E eu começo por chamar a Mariana para abordar esse tema, porque a Mariana fez para a edição de hoje, que fechamos hoje da revista, uma reportagem justamente a respeito da eleição em São Paulo. Mariana, o que você diria em cima desses números divulgados hoje pelo Datafolha e também o que foi o dia seguinte à cadeirada de Datena em Pablo Marçal? Olha, o Marçal sentiu a cadeirada, viu? Não foi só a tentativa de dizer ali que tinha quebrado uma costela, que depois já foi desmentido, na verdade não quebrou nada. Tentou comparar a cadeirada com a facada do Bolsonaro, com o tiro contra o Trump. Na verdade, ele tentou se vitimizar, não colou, virou piada na internet. A Carta Capital entrevistou o Pedro Barciela, que faz análise de redes sociais, e ele identificou no monitoramento que ele fez que foi a primeira vez, depois de um debate, que o Pablo Marçal não dominou a narrativa nas redes sociais, que é um lugar onde ele nada de braçada, né? Diferente dos outros candidatos. E 80% das interações no dia seguinte, na segunda-feira, foram negativas para ele. Então pegou muito mal a coisa da cadeirada. É das poucas vezes que eu lembro quando eu era criança, meus pais falavam: não pode brigar na rua, se apanhar na rua, vai apanhar em casa depois de novo, porque não era para ter arrumado encrenca. Então o Marçal arrumou uma encrenca desse nível para ele, assim, apanhou na rua e apanhou em casa. Ele sentiu a cadeirada e sentiu a popularidade cair. No dia seguinte, ele foi fazer um ato de campanha, logo depois que ele saiu do hospital, com o braço ali pendurado na tala, ele foi fazer uma caminhada na Santa Ifigênia, que é uma rua tradicional do comércio de eletrônicos aqui no centro de São Paulo, e um motoboy estava passando e aproveitou a oportunidade para provocar a campanha do Marçal. Pegou uma cadeira numa loja ali e saiu levantando a cadeira, provocando. Ele não teve a inteligência emocional que ele dá tanta palestra sobre isso, e partiram para a briga. O vereador Rubinho Nunes, que é do União Brasil, vale destacar que é um partido da base aliada do atual prefeito que concorre à reeleição, o Ricardo Nunes, mas traiu a base do prefeito e migrou para o Pablo Marçal assim que o Pablo Marçal começou a subir nas pesquisas, perdeu completamente o controle e partiu para cima desse rapaz que estava com a cadeira. Os dois rolaram no chão, brigando, briga de quinta série, de escola, foi um negócio horrível, assim. E na sequência o vereador ainda confirmou, não, o cara veio com a cadeira e eu fui para cima dele. Então a gente percebe que o Marçal perdeu um pouco o controle do que está acontecendo na campanha dele depois desse episódio da cadeirada. É interessante destacar também que ontem saiu uma pesquisa do Instituto Quaest, onde mostra que entre o público masculino ele perdeu popularidade. Ele saiu de 31 pontos de intenção de voto para 25. Então foram 6 pontos, sai da margem de erro. Na reportagem que eu fiz essa semana, além de apurar e contar melhor o que aconteceu nesse pós-cadeirada, eu trago também uma análise sobre quem são os candidatos que talvez tenham se dado melhor nessa história, quem é que pode recuperar votos ou para onde podem migrar votos que acabem saindo do Marçal depois desse episódio, ou até mesmo do Datena. Mas aí, para saber como é que vai ficar esse cenário eleitoral, tem que ler a matéria que eu escrevi, que está na edição dessa semana. Muito bem, um dos nossos interesses com o programa Fechamento aqui, às quintas-feiras, é justamente despertar a vontade de quem nos assiste de adquirir uma edição nova de Carta Capital, ou se já é assinante, correr para lê-la no seu computador, no seu tablet, ou mesmo exemplar físico quando puder recebê-lo. Thaís, a Mariana mencionou que além
da pesquisa de hoje, do Instituto Datafolha, tivemos aí ontem o Instituto Quaest também com números sobre a intenção de voto em São Paulo. Os Sim. números são um pouco diferentes entre os dois institutos, mas, no geral, eles mostram a mesma coisa. Boulos e Ricardo Nunes em primeiro, Boulos próximo do prefeito, e Pablo Marçal mais ou menos estabilizado no patamar ali em torno de 20%. Você diria que esse, entre aspas, fenômeno Pablo Marçal chegou ao tamanho máximo dele nessa campanha, ou ainda teremos surpresas daqui até o dia do voto na urna? Olha, Barrocal, já há um tempo, alguns analistas têm falado, né, numa espécie de teto do Pablo Marçal. O Pablo Marçal estaria próximo de atingir um teto. Eu conversei com algumas pessoas ainda na segunda-feira, foi logo avaliando a quente o evento da cadeirada, e eu ainda estava cética se as pesquisas seguintes mostrariam, de fato, uma estabilização do Pablo Marçal na casa dos 20%. Mas esse resultado do Datafolha, somado com o da Quest, que foi a primeira pesquisa a pegar pelo menos parte desse movimento, né, do pós-debate da cultura, né, ela foi às ruas entre, né, pouco na véspera do debate e no dia subsequente. Eu acho que por hora, sim, né, ele parece ter atingindo um teto. Resta saber o que o Marçal vai fazer diante desse movimento, né? Se ele tem mais algum coelho da cartola para tirar dentro desse playbook que ele segue, que é da disrupção, que é do histrionismo, que é do escândalo. Ele é um cara realmente popular, é quem mais sabe usar as dinâmicas das redes sociais para se fortalecer. Então, eu não duvido nada que outro evento na política, né? As corridas eleitorais são sempre muito cheias de surpresas e reviravoltas, possa catapultar a candidatura dele de novo. Mas, por hora, acho que eles vão precisar fazer uma escolha que é dobrar a aposta no estilo Marçal de ser, ou colocar, dar um passo atrás e tentar buscar os votos do centro, da moderação, porque o que aconteceu diante desse crescimento do Marçal, que assustou especialmente a campanha do Nunes, é que houve um movimento de aglutinação em torno dele, né? As pessoas foram às ruas, o próprio Nunes protagonizou aí há poucos dias, ontem, para ser mais específica, uma cena constrangedora. Ele concedeu uma entrevista ao Paulo Figueiredo, que é neto do ditador João Figueiredo e que foi alçado a um dos mais célebres, né, usando muitas aspas, youtubers bolsonaristas, e ele pediu ao Paulo Figueiredo o reconhecimento de que a candidatura dele era a candidatura que estaria enfrentando a extrema esquerda. Enfim, fez um ato de constrição ao bolsonarismo que parece estar surtindo efeito, especialmente depois desse momento de fúria do Datena, que pegou mal para o Marçal, né? Ele não foi uma agressão grave o suficiente para que ele se martirizasse, e muita gente se regozijou com aquele momento dos debates, né? Então foi uma cena que pegou mal para ele. Ele saiu enfraquecido, humilhado por um sujeito mais velho que ele, que, imbuído de raiva, foi lá e tomou uma atitude contra um cara que estava provocando ele há tanto tempo. O Marçal, de fato, eu imagino, não esperava que uma reação física acontecesse diante dessas cenas. Então, eu não acredito, por conta da figura que é o Marçal e por ainda termos algum chão pela frente, eu não cravaria a essa altura que ele atingiu um teto. Mas é um momento ruim para a campanha do Marçal e positivo para o Boulos e para o Nunes, né? Porque uma coisa que me chamou a atenção, Barrocal, nessa pesquisa do Datafolha, é que nas simulações de segundo turno entre Boulos e Marçal, o Boulos venceria o nosso ex-coach com expressiva folga, que é um movimento que pesquisas recentes não captavam, né? Pesquisas estavam mostrando simulações com 1 ou 2% de diferença, ou seja, uma briga difícil, e ainda demonstrando ali que o Ricardo Nunes é quem tem mais chances no eventual segundo turno, tanto contra o Boulos contra o Ricardo Nunes. Então, é um bom momento aí para ambas as campanhas, eu acho, do Boulos e do Nunes, mas eu não apostaria, não colocaria dinheiro na mesa em relação a um teto do Marçal a essa altura. E esse assunto, Pablo Marçal e cadeirada, inspira aqui alguns comentários que já nos chegaram, comentários recheados de ironia. Arlete Fonseca diz: estou decepcionada. Achei que Marçal, como um bom coach, iria consertar a própria costela. Carlos Almeida: quem nunca se irritou com o Marçal, que atire a primeira cadeira. Tatiana Nascimento:
Ué, o Marçal não queria ganhar a cadeira de prefeito? Tá aí, ganhou. Eu aproveito sobre esse tema para acrescentar que tenho informações aí de gente do Palácio do Planalto, por exemplo, da área política, que identifica nessa campanha de Pablo Marçal algo que vai se repetir em 2026 e que pode significar uma disputa muito mais difícil para Lula, caso Lula tente a reeleição, do que a disputa contra Jair Bolsonaro. A disputa aconteceu em 2022. Bolsonaro, vamos lembrar, está inelegível. Essa análise chegou à seguinte conclusão: que a extrema-direita brasileira encontrou uma fórmula de construir, de fabricar candidatos a partir das redes sociais. Então, não importa muito a figura em si, quem vai ser fabricado, qual será a matéria-prima. Importa mais essa indústria que é capaz de pegar uma matéria-prima aqui do lado e entregar do outro lado um candidato extremista e com cara aí de antissistema, algo que tem estado tem encontrado receptividade no eleitorado brasileiro. E é por isso que tem importância esse enfrentamento do Supremo Tribunal Federal com a rede social X, o antigo Twitter. O Supremo Tribunal Federal, através do juiz Alexandre de Moraes, proibiu o Twitter de funcionar no Brasil no dia 30 de agosto, a partir do dia 30 de agosto. Mas ontem, quarta-feira, dia 18 de setembro, a rede social deu um jeitinho de driblar essa proibição. Mariana, o que aconteceu? Explica para as pessoas que jeitinho foi esse do X funcionar de novo no Brasil. Eles usaram um mecanismo de IPS dinâmico para burlar o bloqueio, e isso fez com que nos aparelhos celulares, tanto Android quanto iOS, em algumas operadoras, durante alguns horários do dia, foi possível que as pessoas usassem o X. E para bloquear isso, a Anatel teria que fazer um bloqueio maior que poderia interferir em outros sites, em outras redes e correria um risco Inclusive de afetar outros serviços. Então, foi um... De novo, né? O Elon Musk não, ele está nessa guerra aberta, ele não respeita a legislação não só do Brasil, mas de outros países, e ele tentou mais uma vez usar uma ferramenta mas não deu certo, mas o Alexandre de Moraes reagiu rapidamente. Tem até uma fala interessante de um tempo atrás do Noam Chomsky. Ele diz que é muito comum os países se reunirem em grandes tratados e depois de algum tempo a gente percebe que os grandes tratados acabaram não tendo nenhum efeito. Inclusive a gente está vendo isso acontecer no Brasil agora nas queimadas. E ele fala, e por que isso acontece? Porque, na verdade, o mundo está sendo governado por grandes corporações, e as grandes corporações não fazem tratados com ninguém. Então, me parece que essa guerra do Alexandre de Moraes contra o Elon Musk é um pouco uma tentativa de botar limites nisso, assim. Ele precisa respeitar a legislação brasileira e entender que ele não pode sair comprando tudo, né? Outro dia ele chegou até a fazer piada no Twitter, quanto é que custa comprar a Globo? Não é assim para você comprar uma rede de TV no Brasil. Então, foi uma artimanha, o Twitter funcionou por algumas horas, mas rapidamente o Alexandre de Moraes estabeleceu uma multa de 5 milhões de reais por dia, enquanto o X funcionar. É algo em torno de $1 milhão, né? Perfeito. E nós vimos o X, depois de ter sido pego dando um jeitinho para driblar ordem judicial, virar público para dizer que o que aconteceu foi algo inadvertido, ou seja, sem querer. Que essa troca, o que aconteceu aí também, para reforçar a explicação da Mariana, é um assunto técnico, basicamente é o seguinte: o conteúdo do X ficava armazenado em alguns servidores, o X fez uma atualização interna do seu aplicativo, e esse conteúdo, em vez de estar nesses servidores, passou a estar em outro servidor. E aí as operadoras de telefonia do Brasil, que estavam com a ordem judicial para bloquear o acesso à rede social X, quando o conteúdo estava nesses servidores, ficou vendida
porque não tinha ordem para proibir, para impedir o acesso a esse servidor novo. E o que o X fez foi dizer, olha, foi tudo sem querer. Mas a Anatel, o órgão regulador brasileiro da área de telefonia, se manifestou publicamente dizendo que houve algo intencional. E também houve uma postagem de Elon Musk na rede social que insinua que foi feita de forma intencional, de fato, essa operação interna do X. Ele falou algo sobre magia da tecnologia. Mas, Thaís, a Mariana, além de ter explicado o que aconteceu, também já falou qual foi a reação do Supremo Tribunal Federal, particularmente do juiz Alexandre de Moraes, e eu gostaria de lhe pedir para falar um pouco mais sobre isso, explicar um pouco mais, porque foi um troco rápido, não ficou apenas limitado esse troco à multa diária aí de 5 milhões de reais, uma multa que começou a correr hoje. Teve mais coisa além disso, não foi? Sim, teve mais coisas além disso. Ontem, quando houve esse retorno momentâneo do Twitter, e é assim que eu vou me referir à rede, no Brasil, muita gente imaginava que essa manobra tecnológica impedisse qualquer reação legal ágil o suficiente por parte do Supremo, né? Essa manobra envolveu um servidor que hospeda, por exemplo, vários sites de bancos, tudo, inclusive, como eu falei ali, como curiosidade, inclusive o site de Carta Capital, então poderia provocar um pandemônio online no Brasil, mas é fato que o Supremo reagiu rápido, impôs uma multa rápida ao X e deu um prazo exíguo para que o Twitter volte a ter representação aqui no Brasil. E não é só a representação legal, no sentido de ter advogados atuando pela rede aqui no Brasil, mas que haja um escritório com endereço. No mês passado, esse escritório que operava aqui no Twitter já em situação precária, né? Vale lembrar que a rede, antes de ser comprada pelo Elon Musk, possuía assessoria de imprensa, possuía uma representação robusta aqui no Brasil. Depois que ele comprou o Twitter, essas redes acabaram, né? Jornalistas que perdessem, por exemplo, a conta passaram a receber um emoji de cocô como resposta. Enfim, faz parte desse teatro todo do Elon Musk, mas o que o STF quer é que haja representação de fato da rede no Brasil, para que haja, para assim ter um terreno mínimo para que haja negociações para o retorno do funcionamento da plataforma. Só complementando o que a Mari disse, assim, o Elon Musk é um cara muito bravateiro, mas ao mesmo tempo, né, esse discurso dele encontra alguns furos. Ele se apresenta como um defensor da liberdade de expressão restrita, sempre acima de tudo, acima de quaisquer governos, mas quando essa conversa envolve, por exemplo, a China, que é onde a Tesla, né, a empresa dele, tem indústrias vitais para o funcionamento, né, as baterias dos seus carros elétricos, aí esse discurso não envolve a China, né? Então, no fundo, ele é um cara pragmático. E para o Twitter é a mesma coisa, né? A minha aposta é que nas próximas semanas ele tende a colocar um pé atrás e vai aos poucos acatar as determinações do Supremo Tribunal Federal para que a rede volte a operar aqui no Brasil, tanto por sentir no bolso tudo isso, quanto por uma pressão que vem, inclusive, das pessoas da direita brasileira, né? Tem um movimento para que a rede volte a funcionar. O Twitter, né, apesar de ter se tornado o que se tornou sob o domínio do Elon Musk, é uma rede social bastante importante, que influencia, querendo ou não, o debate público brasileiro e cujo apagão não foi suplantado ainda por nenhuma outra rede, né? Então, o que eu aposto é que ele vai, ainda que publicamente não vá assumir essa postura, mas que nos bastidores ele vai pisar mais miúdo e acatar essas determinações para que a rede volte a funcionar no Brasil, né? Parte dessa multa já foi capturada, resta saber agora se essa representação legal e física vai, de fato, sair do papel. Mas a minha aposta seria, a médio prazo, pelo menos, que sim. E essa exigência do Supremo Tribunal Federal para que o X tenha representação legal no Brasil não se trata de um capricho. Primeiro, porque é uma determinação legal. O Marco Civil da Internet, por exemplo, uma lei de 2014, diz que provedores de conteúdo no Brasil têm que ter representação aqui. E, além disso, é preciso que haja uma representação aqui, porque caso ocorra alguma condenação do X, da rede social X, por algum órgão da justiça, por alguma repartição judicial, por exemplo, o próprio Supremo, é preciso que haja alguém para pagar essa conta, para ir para a cadeia, cumprir uma pena, por exemplo.
É mais ou menos isso que está por trás, nesse momento, desse embate aí de Alexandre de Moraes, juiz do Supremo que cuida de processos em que está envolvido o X, e o dono da rede social X, o Elon Musk. E eu me referi aqui a uma postagem do empresário que deixava no ar que o que aconteceu ontem não foi um acaso, e sim foi algo deliberado, e eu vou contar aqui para quem nos assiste. Disse, ou melhor, escreveu Elon Musk: qualquer magia suficientemente avançada é indistinguível da tecnologia. O juiz Alexandre de Moraes fez referência a essa postagem na decisão recente aí de aplicar essa multa diária de 5 milhões de reais para cada dia de descumprimento da proibição de funcionamento do X no Brasil. Uma multa, que eu reforço aqui, também se estende a uma outra empresa de Elon Musk que atua no Brasil, que é a Starlink, aquela que distribui sinal de celular através aí de satélites, especialmente na Amazônia. E, ao falar de Amazônia, nesse momento, eu vou transitar de assunto e chegar justamente na nova capa de Carta Capital, uma edição nova que a gente fez hoje, na hora do almoço. Toda quinta-feira, a Carta Capital prepara uma edição nova. E a capa dessa semana, já exibimos no início do programa, mas eu peço para o Cacá, mais uma vez, pôr ela no ar. O país em chamas. Incêndios e queimadas têm se alastrado pelo país nas últimas semanas, no embalo de uma seca histórica. Estamos numa estiagem que não se vê nesse mesmo nível há 75 anos, e temos, paralelamente a isso, ação, muito provavelmente criminosa, de pessoas interessadas em botar o verde abaixo para tirar proveito econômico da terra arrasada. E antes da gente tratar mais profundamente desse assunto aqui, peço para o Cacá, nosso produtor, para pôr no ar um vídeo que a gente preparou para esse programa, que é o trecho de um discurso feito pelo presidente Lula numa reunião na última terça-feira, em que ele negociou com os chefes dos outros poderes, o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado, medidas para combater queimadas e o fogo que se alastra. Cacá, põe o Lula no ar. E nós tivemos nos últimos dias um agravamento da situação no Brasil. A gente ainda não pode falar que são criminosas a quantidade de incêndios que estão acontecendo no Brasil. Há indícios fortes. Ainda ontem no Rio de Janeiro prenderam 20 pessoas, porque no Rio de Janeiro ontem teve quase 1.800 focos de incêndio no Rio de Janeiro, que é o estado com uma extensão territorial pequena. Então essa reunião aqui é para a gente fazer uma revisão no conceito que cada um tem sobre a questão climática no Brasil. Bom, Mariana, vimos então aí o presidente expor um ponto de vista de quem acredita, sim, que existe uma ação deliberada e criminosa para botar fogo no mato, na vegetação, na floresta brasileira. O que aconteceu durante a semana, especificamente em relação a isso? Nós vimos, por exemplo, alguma iniciativa da Polícia Federal para esmiuçar essa suspeita do presidente da República? Tem operações acontecendo, algumas pessoas foram presas, né? Acho que 20 pessoas, se eu não me falha o número agora, foram presas no Rio de Janeiro, acusadas de atear fogo. O problema é que a gente ainda não chegou nos mandantes, né, Barrocal? A gente está chegando só nos capangas, quem está indo lá e colocando fogo propriamente. Agora, quem deu a ordem para colocar fogo é que a Polícia Federal ainda não chegou nesses nomes. A reportagem de capa de Carta Capital, que inclusive está muito boa, a gente tem a oportunidade de ler antes, eu recomendo muito que vocês leiam, é da nossa colega Fabiola Mendonça, traz umas entrevistas muito interessantes com vários especialistas, e a Ania Alencar, que é a coordenadora do MAP Biomas Fogo, ela disse que, de acordo com os levantamentos que o MAP Biomas está fazendo por todas as queimadas em todo o país,
eles têm fortes elementos para acreditar que a maior parte dessas queimadas são criminosas. Apesar de ter, sim, a ver com o processo da seca, existe um movimento criminoso aproveitando a seca para impulsionar ainda mais o que já seria uma devastação natural e fazer com que piore muito esse quadro. Nos últimos dias, o presidente Lula chegou a aventar uma proposta um pouco mais ousada de talvez proibir que quem ateie fogo em suas terras possa vender essas terras ou explorar essas terras por até 50 anos, que é uma legislação parecida com a legislação da Espanha. Mas a gente, com uma bancada ruralista do tamanho que tem, um Congresso refém dessa bancada ruralista, eu acho muito difícil que uma legislação ousada desse jeito pudesse avançar de alguma forma, né? Sim, e fica a dúvida também se quem taca fogo é o dono de terra ou é alguma pessoa contratada apenas para essa finalidade, né? A proibição seria para o dono de terra negociar uma terra, mas ele pode contratar uma pessoa qualquer aí para ir lá e incendiar uma determinada região. E eu queria, antes também da gente prosseguir nesse tema, queria contar aqui algo que eu testemunho como morador de Brasília. Eu moro em Brasília há muitos anos, e o que eu vi na segunda e na terça-feira desta semana, eu nunca tinha visto. A cidade amanheceu com céu turvo, com neblina, parecia neblina. Não chegava a ser uma fumaça cinza dessas típicas, tipicamente produzidas por uma fogueira, produzidas por um incêndio qualquer. Era algo mais turvo, muito esquisito, dificultava a respiração das pessoas. Isso aconteceu porque tacaram fogo no Parque Nacional de Brasília. Parques, em geral, não costumam estar em áreas próximas a centros urbanos. Não é o que acontece com o Parque Nacional de Brasília. Ele está, eu diria, aproximadamente 15 quilômetros apenas do centro do poder, do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, no último domingo, sobrevoou de helicóptero o Parque Nacional para testemunhar em loco, com os próprios olhos, essas chamas. E eu não sei se o Cacá já colocou no ar aí, mas durante a semana eu recebi em grupos de WhatsApp vídeos de áreas queimadas e do combate a essas queimadas aqui por parte da polícia. Se o Cacá não pôs no ar ainda, eu peço que ele ponha, talvez já estejam no ar esses vídeos. Cenas impressionantes nas barbas do poder. E, Thaís, o que esse mesmo poder tomou de providência durante a semana para tentar combater o incêndio, não só aqui no Parque Nacional de Brasília, mas também pelo país? Barrocal, eu acho que o principal anúncio do governo Lula foi, né, de um crédito extraordinário de R$500 bilhão, um crédito que foi autorizado pelo Supremo. Alguns analistas têm visto com ceticismo, né? Acham que esse valor é insuficiente, por exemplo, para reestruturar os brigadistas necessários para combater esses focos. A Mari mencionou muito bem essa frente de apuração e que ajuda a explicar esse movimento, que são os incêndios, né, que, ao que tudo indicam, são de fato criminosos, mas o alastrar do fogo parece ter encontrado uma tempestade perfeita, né, no sentido que a gente enfrenta em muitas regiões uma das piores secas em décadas, o ateamento do fogo deliberado, algumas respostas do poder público, né, que têm sido tardias, e o enfrentamento do próprio Congresso e da bancada ruralista a essas propostas de mitigação que muita gente considera tímidas, né? Esse crédito teve que ser autorizado pelo Supremo, mas qualquer mexida no orçamento já gera, né, um pânico fiscal. Só para ter uma dimensão, quem apontou isso muito bem foi a Maria Cristina Fernandes, colunista do Valor. Eu li o texto hoje de manhã e fiz anotações para essa conversa. É só uma fração, que R$500 bilhão é só uma fração do crédito que nós destinamos, por exemplo, para a reconstrução do Rio Grande do Sul depois daquela tragédia provocada pelas enchentes, né?
A gente teve também no passado um movimento de falta, né, de enfraquecimento dos órgãos fiscalizatórios. O IBAMA passou meses em greve, né, reivindicando melhorias de pessoal, melhorias no pagamento. Não foi incluído no concurso nacional unificado nenhuma previsão de mais servidores para o IBAMA. Então, embora a gente ainda bem não viva em um governo onde deliberadamente se incentivava-se a passagem da boiada e a diminuição da regulação, esse cenário de um momento climático muito crítico, de falta de controle fiscalizatório de algumas medidas que têm sido tardias, acaba contribuindo para que uma tragédia dessa magnitude aconteça. Tem uma outra iniciativa do governo ali, para além das que a Mari mencionou, né, de previsão de punição a quem ateia fogo, de endurecimento penal. Tem uma outra iniciativa interessante que está tomando corpo, que é, de fato, a retomada de um assunto que fez certo barulho no início do governo, mas não avançou, que é a criação de uma figura dentro da estrutura do executivo chamada autoridade climática. Essa pessoa seria uma espécie de eminência parda do clima, que ajudaria a coordenar, junto com os demais ministérios, um trabalho focado em mitigação dos efeitos da crise climática e de prevenção de aumento dessas tragédias que a gente tem ocorrido, né? Inicialmente, esperava-se que a Marina Silva, ao invés de se tornar ministra do Meio Ambiente, tornasse autoridade climática. Esse movimento não avançou diante dos ocorridos recentes do Lula, voltou a mencionar em declarações públicas, né, a intenção de criar a autoridade climática, mas essa é uma figura que enfrenta ainda certas resistências dentro do governo, né, porque, né, ter uma autoridade que seguir pelas questões ambientais e climáticas provoca conflito de interesse com várias agendas que são do próprio governo, né? Um exemplo aí é a margem equatorial na Petrobras, mas também do Congresso e dos interesses do agronegócio, que é tão poderoso e tem tantos representantes no poder. Mas eu acho que esse é um movimento interessante, talvez a urgência de lidar com essa situação faça com que, de fato, nós tenhamos, né, como muitos países desenvolvidos já possuem, uma autoridade climática. Vamos ver. Até porque depois que o fogo baixar e restarem só as cinzas, com certeza o próximo ano, a próxima safra, o próximo período de plantio e de colheita não vai ser a mesma coisa. O próximo período de chuvas não vai ser a mesma coisa. Essas queimadas estão afetando os rios voadores, que é a lógica que a gente tem da água que vem da Amazônia, sobrevoa, as chuvas que caem por todo o país. Então, a gente tem que pensar no estrago que está acontecendo nesse momento em longo prazo, né? A gente tem agora 60% do ar do país contaminado por fumaça. São Paulo, que é a maior cidade do país, ficou durante 5 dias com o ar mais poluído do mundo. E a gente não viu um comitê de crise à altura da crise climática que a gente estava enfrentando aqui. O prefeito alegou que ele montou um comitê de crise que estava comprando umidificador de ar para as escolas, gente. Chega a ser... Bobagem. Então... E a propósito especificamente de uma autoridade climática, a um ponto aí destacado por você, Thaís, eu quero acrescentar também um aspecto para quem nos assiste. Essa é uma ideia que existia nos colaboradores do presidente Lula desde a campanha de 2022, e um dos problemas que essa ideia enfrenta para virar realidade é que vai se criar talvez uma dupla jurisdição dentro do próprio governo. Sim. Marina Silva, caso não seja ela essa autoridade nacional climática, e caso não saia da equipe dela a pessoa para encarnar a autoridade climática, certamente terminaria esvaziada. Então, nós vemos o governo, nos bastidores, tentar desatar esse nó. Como criar uma autoridade climática sem que isso signifique tirar poder e protagonismo da atual ministra do Meio Ambiente. E, por falar na ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela também se pronunciou essa semana a respeito dessa situação lamentável que temos visto, e o Cacá, nosso produtor, separou um vídeo, um trecho, né, com certa declaração da ministra Marina Silva. Vamos lá com ela, Cacá? Temos a maior seca da história do Brasil
e nós temos pessoas que, mesmo tendo uma proibição clara de todas as unidades que estão em situação de seca, continuam colocando fogo. Esse é o maior problema. Nós estamos ampliando cada vez mais as ações, fizemos todo um planejamento desde janeiro de 2023, e se não tivesse esse planejamento, essa previsão, nós não teríamos como ter antecipado as ações em 2 meses e meio, que foi o que aconteceu. A seca e os incêndios foram antecipados em mais de 2 meses nesse ano. Então, todo esse trabalho de prevenção que vinha sendo feito não foi suficiente, porque, mesmo com a proibição, as pessoas estão continuando a colocar fogo e é preciso que pare. Mariana, nós vimos aí uma avaliação da Ministra do Meio Ambiente que, basicamente, o que foi feito desde o ano passado para cá não adiantou, dada a intensidade das queimadas vistas recentemente. Algo que também não basta, aparentemente, mais nesse momento, é reduzir o desmatamento. Chegamos a um ponto tal de crise climática que é preciso desmatamento zero e até reflorestamento, correto? Essa é uma das dimensões da reportagem de capa de Carta Capital feita hoje, não é isso? Exatamente. E aí, na contramão disso, é importante citar o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ele está em negociações com a União Europeia e ele está completamente à margem desse processo, como se o Brasil não estivesse enfrentando esse grande problema das queimadas, como se o desmatamento zero e o processo de reflorestamento não estivesse sendo um debate. Ele chega, inclusive, a reclamar dessa preocupação e dessa urgência do desmatamento zero. E aí alguns parlamentares do campo progressista se pronunciaram essa semana, atacando as falas mais recentes do ministro por conta disso, porque é um momento em que, mesmo que não seja lá o principal interesse do Ministério da Agricultura defender a floresta, precisaria de um trabalho coordenado também com o Ministério da Agricultura, porque é de interesse do agro responsável conseguir estabelecer boas negociações na Europa, e isso é um ponto importante para o mercado externo, né? Para o mercado externo que também é responsável, mas a gente não tem essa figura no Ministério da Agricultura nesse momento, o que é outra preocupação, enquanto a gente não tem uma autoridade climática, para o Ministério do Meio Ambiente. Muito bem. E vem do público aqui um comentário que diz assim, sobre essas queimadas: triste e revoltante. Um comentário de alguém que se identifica como Arthur Barrocal, que por acaso vem a ser o meu irmão. E sobre queimadas e providências dos poderes, eu quero destacar aqui a figura do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. No último domingo, enquanto o presidente da República sobrevoava o Parque Nacional de Brasília, que ardia em chamas, o juiz Flávio Dino tomou decisões aí, chamadas de monocráticas, por conta própria, por parte de um dos juízes do Supremo, que, por exemplo, permitiam que o governo gastasse dinheiro para combater as queimadas e esse gasto não entrasse nas contas públicas como uma despesa que atrapalharia o cumprimento da lei conhecida como arcabouço fiscal. Ele tomou outras providências aí, permitiu, por exemplo, deixar de lado um pouquinho certas regras para a contratação de brigadistas por parte do IBAMA. E ele tomou essas decisões, isso que eu entendo ser interessante, a partir de uma ação que já tinha sido julgada no Supremo, julgada em março, da qual sequer ele, Flávio Dino, era o relator. Mas durante esse julgamento, o relator, que era André Mendonça, um indicado de Jair Bolsonaro, esse relator saiu derrotado. E o voto de Flávio Dino foi o voto que conduziu à derrota de André Mendonça. Então, pelas regras internas do tribunal, quando isso acontece, aquele que lidera a derrota do relator passa a ser o novo relator. E o Flávio Dino usou esse espaço de relatoria
posterior ao relator oficial para tomar essas decisões. Decisões que dão conforto para o governo Lula para tomar minimamente aí algumas providências. E trato aqui novamente de Flávio Dino, aproveito a figura dele para fazer outra transição temática aqui do programa. Flávio Dino, que é do Maranhão, foi governador do estado do Maranhão. Tomou recentemente também, como juiz do Supremo, decisões duras para tentar moralizar a farra das emendas parlamentares. E ele sabe que as emendas parlamentares se prestam a bandalheiras, porque muitas dessas bandalheiras aconteceram no estado dele. Essa semana, por exemplo, nós soubemos que 3 deputados do PL, partido de Jair Bolsonaro, foram denunciados perante o Supremo pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Denúncias que partem de suspeitas de desvio de grana de emendas parlamentares. 2 desses acusados são do estado do Maranhão, o estado de Flávio Dino. Thaís, quem são essas figuras e o que exatamente elas teriam aprontado, segundo Paulo Gonet, o Procurador-Geral? Deixa eu puxar aqui para não dizer, não espalhar desinformação ao vivo, Barrocal. Vou só pegar o nome deles aqui. Só um segundo. Lá são 2 do estado do Maranhão, 1 do estado de Sergipe, os 3 são do PL, repito, partido de Jair Bolsonaro, partido de Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto, que está em disputa renhida com Gilberto Kassab, 2 caciques direitistas. Eu abordo isso numa reportagem que escrevi para a Carta Capital hoje, mas eu falo disso daqui a pouquinho. Primeiro nós vamos com a Thaís. Vamos lá, Thaís. É isso, foram 3 deputados. Um deles é o Josimar Maranhãozinho, que ironicamente do estado do Maranhão, Bosco Costa do Sergipe e o Pastor Gil do Maranhão, todos eles do PL, né? E eles são acusados de desviar recursos de uma própria prefeitura de São José do Ribamar, uma pequena cidade desse estado, em mais de 1,6 milhão de reais, né? Eu acho que esse é mais um exemplo, Barrocal, acho que além da gente comentar detalhes, mas é mais um exemplo de como a falta de transparência e o poder que o Congresso ganhou nos últimos anos por conta dessas emendas, das emendas de relator, né, conhecidas informalmente como orçamento secreto, como essa falta de transparência, esse poder sem controle produz essas distorções em pequenos municípios, né, especialmente, e acabam favorecendo aí currais eleitorais de certas figuras, né? Eu me lembro de um caso que envolvia, inclusive, aliados do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, de um município, um pequeno município cujas escolas não tinham chão de terra batida e receberam verba para comprar kits de robótica. Então, você abre muito espaço por conta dessa falta de transparência, porque o dinheiro, quando passa em muitas mãos, ainda mais sem controle fiscal, acaba produzindo essas distorções e, no caminho, algumas figuras mal intencionadas embolsam a verba, né? Então, esse foi uma espécie de feirão das emendas, né? Cobrava-se, então, uma comissão em troca de indicação desses recursos para as pequenas prefeituras, e que o dinheiro seria pago por empresas interessadas nas obras, o playbook básico da corrupção envolvendo orçamento público, né? Que tem aí mais esse exemplo envolvendo deputados do PL, que muitas vezes se posicionam como vestais, né, anticorrupção, a realidade mostra que não são. E essa denúncia de Paulo Gonet foi feita na moita, no mês de agosto. Só se soube dela essa semana, graças a uma notícia do portal UOL. Paulo Gonet, que tinha decidido, não disse publicamente, isso era algo de bastidores, abordei também em reportagem aqui em Carta Capital, tinha decidido que não ia denunciar nenhum político aí, nenhum figurão durante a eleição, porque não queria ser visto como alguém que estaria interessado em interferir no rumo das campanhas municipais. O que foi uma boa, por exemplo, para Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que, segundo a Polícia Federal, já concluiu em 2 inquéritos, o das joias e o do cartão de vacinas Fajuto, cartão de vacina anti-Covid, teria Jair Bolsonaro cometido crime. Mariana, você acha que o Gonet vai, de fato, em algum momento, tentar levar Bolsonaro ao banco dos réus? Ou ele está enrolando aí para ver se descobre uma saída para não fazer isso? Olha,
já teve tantas oportunidades, motivos não faltam, que a sensação que dá é aquela coisa de valorizar o passe, sabe, Barrocal? Ver até onde dá para levar a coisa e esticar a corda, porque o Bolsonaro é um cabo eleitoral muito importante, não só nas eleições polarizadas como estão em São Paulo, por exemplo, que a gente tem um bolsonarista envergonhado e o bolsonarista rejeitado, que é o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal, respectivamente, mas no Brasil inteiro ele tem suas figuras indicadas. E se o Bolsonaro estivesse impedido de exercer o seu poder eleitoral nesse momento, mas o Paulo está na mão do Paulo Gonet, ele não está se mexendo, me parece que tem uma coisa de valorizar passe. Perfeito, fica aí então o nosso ceticismo, mas também a nossa vontade de que esse ceticismo não se confirme e o Procurador-Geral da República cumpra o que lhe cabe, que é fiscalizar a lei e fazê-la cumprir, não importa se existe eleição ou não. Mas em São Paulo, Thaís, a propósito aí de Gonet, de bolsonarismo, do que a Mariana falou de candidato envergonhado do bolsonarismo e candidato rejeitado do bolsonarismo, aparentemente, pelo que a gente vê nas pesquisas e também pelos movimentos políticos, aquele que tem contribuído para levar à frente a candidatura, levar à frente, digo nas pesquisas, a candidatura de Ricardo Nunes, o atual prefeito que tenta se reeleger, não é Bolsonaro, é o governador Tarcísio de Freitas, correto? Sim, eu concordo com essa avaliação, Barrocal. O Tarcísio mantém boa popularidade aqui no estado, que é um dos postulantes a herdeiro do bolsonarismo, embora ele tenha um perfil que é bem mais tecnocrático do que essas figuras mais histriônicas como o Marçal, tem sido o grande fiador, né? Enquanto o Bolsonaro reluta aqui e ali para erguer de fato a mão do Nunes, não identifica no Nunes um bolsonarista raiz, o Tarcísio tem feito esse trabalho, entende que depende, né, da reeleição de Nunes, a boa continuidade do mandato dele à frente do governo do estado, o Tarcísio tem erguido a mão do Nunes, feito campanha, feito um movimento para tentar concentrar, talvez já nesse primeiro turno, uma espécie de voto útil na direita para o Ricardo Nunes. Então, ele tem feito um trabalho aí intenso e importante, e acho que o Bolsonaro sempre é típico da trajetória política dele, manter um pé em cada canoa, né? Ele, exceto em situações de emergenciais, não se apegava a alinhamento partidário, tentou fazer um governo ali no começo de amigos. Então, acho que um movimento que indicasse uma subida nas pesquisas do Pablo Marçal obrigaria o campo bolsonarista mais raiz, mais ligado ao Bolsonaro, a se aglutinar em torno dele. Mas essa operação de contenção, até aqui, e eu volto a repetir, salvo um grande evento, um escândalo, enfim, um ocorrido que é muito provável numa corrida eleitoral que algo aconteça, esse movimento de contenção de todos contra Marçal parece estar surtindo algum efeito. Vamos ver se as próximas pesquisas vão mostrar ele ainda patinando nesse patamar dos 20% e o que ele tem para mostrar como alternativa para virar essa mesa. Tarcísio de Freitas, o governador direitista de São Paulo, que tem como homem forte de seu governo Gilberto Kassab. Gilberto Kassab é o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo. Ele é também o chefe do PSD de Dado. E Gilberto Kassab está numa guerra surda com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Já mencionei essa briga aqui, agora vou falar um pouquinho mais dela. Valdemar Costa Neto é o chefe do PL, o partido do inelegível Jair Bolsonaro. Kassab é o chefe do PSD de Dado. O Gilberto Kassab quer fazer o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Essa eleição vai acontecer em fevereiro. O candidato dele é o líder da bancada na Câmara, Antônio Brito, um baiano, Antônio Brito. E Gilberto Kassab está tão decidido a fazer de Brito presidente da casa que chegou a dizer não para o presidente Lula. Lula e Kassab se reuniram no início do mês no Palácio do Planalto. Lula pediu a Kassab para que desistisse da candidatura de Brito e Kassab disse não. Pelo menos naquele momento não havia por que retirar a candidatura de Brito.
Veja só, o partido de Kassab tem 3 ministros no governo Lula. Só que essa disposição de Kassab de tomar conta da Câmara dos Deputados a partir da sua presidência esbarra em Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto acha que Kassab quer usar o governo de São Paulo e usar Tarcísio de Freitas para tomar conta politicamente do estado de São Paulo, e isso, no final das contas, esvaziaria o PL em São Paulo e também no resto do país. A ala bolsonarista do PL acha que Gilberto Kassab é uma má influência sobre Tarcísio de Freitas. Acredita que o secretário tenta fazer o governador ficar longe de Jair Bolsonaro, para lá na frente ser ele, Tarcísio de Freitas, o candidato a presidente pelo direitismo, só que com uma pecha aí de moderado. Então, essa guerra surda entre Kassab e Valdemar Costa Neto contaminou a eleição de presidente da Câmara dos Deputados. E mais detalhes sobre isso, o que acha o PT, por exemplo, nos bastidores e como tem se comportado a bancada do presidente da República, eu conto aí na reportagem de Carta Capital, que preparei hoje, para essa edição nova. Convido a todos, mais uma vez, para prestigiar essa nova edição que a gente fez. E tivemos essa semana, além das queimadas, um outro tema indigesto para o presidente da República. Pela primeira vez no atual governo Lula 3, o Banco Central aumentou a taxa de juros. Não acontecia isso desde 2022. Mariana, o que você diria sobre isso e sobre consequências dessa decisão do tal do Copom? Tem que dar risada, né? Tem que dar risada, né? Banco Central independente, Barrocal. Foi comandado por um bolsonarista que vai deixar o cargo em dezembro. Lula já indicou um sucessor para ele, Gabriel Galípolo. Falta o Senado, a quem cabe essa decisão, aprovar a indicação feita por Lula. Eu acho que a aprovação do Galípolo já é dada como favas contadas pelo Senado, né? A gente publicou no site da Carta essa semana uma análise que mostra que ele que tem sido, né, mentorado por Jacques Wagner, ele já fez 48 reuniões com senadores e até a data da sabatina pretende se reunir com todos eles, isso de petistas até o nosso querido Sérgio Moro. Então, ele não tem feito nenhuma movimentação ideológica, tem falado com todos eles, e a impressão geral é que ele tem feito um bom trabalho em se mostrar diplomático, em amainar críticas, em um movimento para ganhar a confiança do mercado, né? A gente publicou na Carta também um comentário quente do Fernando Sade, que é economista e professor da Unicamp, e ele disse de forma muito aberta que esse aumento na taxa de juros e o que parece se iniciar como um ciclo de aumento na taxa de juros sabota o crescimento do país e que, diante de dificuldades, justamente como, por exemplo, essa da seca histórica, que afeta o Brasil e vai comprometer os resultados econômicos dos nossos carros-chefe, com certeza, o Banco Central acaba jogando fora a criança junto com a água do banho dentro, e que isso vai ter consequências bastante deletérias nos próximos anos. Por outro lado, tem esse movimento aí que envolve, né, o próprio Galípolo, porque foi uma decisão unânime, então parte do mercado e da imprensa que defende os interesses do mercado financeiro comemorou a postura, a anuência dele a esse aumento da taxa de juros. Resta saber se esse de fato, vai se iniciar um ciclo de alta, né, ou se podemos esperar aí nos próximos meses do Galípolo, de fato, como presidente, reuniões do Copom com resultados menos complicados em matéria de taxa de juros. E o crescimento da economia brasileira é justamente um dos fatores que levaram o Banco Central a tomar a decisão que tomou ontem. Sim. Isso está dito no comunicado divulgado após a reunião do Comitê de Política Monetária. É sempre um comunicado com uma linguagem técnica, é preciso fazer um esforço para traduzir. Para quem não é familiarizado com as tecnicalidades aí da economia, para traduzir esse comunicado. Mas o que o Banco Central disse ali, entre outras coisas,
é que o Brasil está crescendo muito, o mercado de trabalho está muito aquecido e isso tudo contribui para pressionar a inflação. E o Banco Central, nesse caso, no aspecto inflacionário, ele tem razão. Sim. Vou mencionar aqui, olha, nos últimos 12 meses terminados em agosto, a inflação no Brasil soma 4,2%. Não é uma inflação descontrolada, mas qual que é a meta que o Banco Central tem que perseguir para o período de 12 meses que vai terminar em dezembro? É uma meta de 3%. Essa meta tem uma tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menos, e, portanto, daria 4,5 aqui no limite, o 4,2 está dentro dessa banda. Mas, de qualquer forma, temos aqui uma inflação andando num patamar acima daquele que o Banco Central acha que tem que perseguir por determinação legal aí do Conselho Monetário Nacional, chamado CMN. Diante dessa decisão aí do Banco Central, é possível que nós vejamos novas altas até o final do ano, embora isso também não esteja dito claramente no comunicado, mas é porque justamente a interpretação desse comunicado leva a essa conclusão. E antes dessa decisão, o tal do mercado que o Banco Central consulta toda semana, faz pesquisas através de um boletim chamado Focus, já apostava que o juro terminaria 2024 acima do patamar atual. Ele estava em 10,5% até terça-feira, agora está em 10,75%, e esse boletim Focus aposta que vai terminar o ano em 11,25%. A decisão do Banco Central aconteceu no mesmo dia que o Banco Central nos Estados Unidos reduziu a taxa de juros de lá pela primeira vez no governo Biden. A alta da Selic aqui foi a primeira no atual governo Lula, a queda da, entre aspas, Selic americana foi a primeira do governo Biden. O governo Biden que tem dificuldades aí, tinha Biden quando era candidato e tem Kamala Harris como herdeira da candidatura pelo Partido Democrata, tem dificuldade nas pesquisas, entre outras razões, por causa do custo de vida. O custo de vida aqui no governo Biden subiu bastante, a economia cresceu, o desemprego caiu, mas o custo de vida por lá aumentou. Esses assuntos todos eu vou abordar amanhã, aproveito aqui para começar a me despedir do programa, encerrar o fechamento de hoje, já temos aí um pouco mais de 1 hora de programa. Amanhã, às 4h, aqui no canal de Carta Capital no YouTube, eu vou entrevistar o José Francisco de Lima Gonçalves, ele que é economista-chefe de um banco, o Banco Fator. Banco Fator, que foi onde trabalhou Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula para ser o próximo presidente do Banco Central. Mariana, qual é o seu destaque final na edição de hoje desse fechamento? Eu queria falar sobre esse atentado que aconteceu no Líbano, a explosão dos pagers, que até agora já morreram 37 pessoas, entre elas 2 crianças, mais de 3.500 pessoas ficaram feridas. O atentado foi atribuído a Israel, mas até agora não se tem uma investigação que crave isso, e a gente tem uma reportagem bastante interessante que traz uma ligação de todos os pontos desse episódio, que está no site de Carta Capital, foi escrita pelo nosso colega André Lucena. Quem quiser conferir, o título é Como os pagers do Hezbollah explodiram no Líbano. O que se sabe sobre o ataque? Os pagers, gente, para quem não sabe, é um equipamento que se usava no Brasil nos anos 90, era conhecido como BIP aqui, né? E o Hezbollah... né? O meu sonho quando era criança era com pager. E o Hezbollah usa esses equipamentos por serem mais difíceis de serem rastreados. Os membros do Hezbollah não usam celulares. E agora, nos últimos dias, aconteceu esse atentado no Líbano. Vários desses equipamentos explodiram de forma simultânea, por volta das 4h em Beirute. E isso pode agravar a crise que já se estende aí desde setembro do ano retrasado, entre Israel e Gaza. Já foram algumas ações de Israel que tentam regionalizar a guerra contra Gaza, expandir para a Síria e expandir para o Líbano, e o Hezbollah agora acusa Israel de ser o autor desse atentado. A ONU já se pronunciou sobre isso,
e o Brasil também já se pronunciou sobre isso, e dizendo, inclusive, que esse atentado pode levar a uma expansão da guerra, uma regionalização da guerra. Então, é um episódio bastante grave, e essa reportagem do André Lucena está bastante interessante, porque são muitos pontos a serem ligados nessa história, e ele conseguiu fazer essas conexões. Então, esse é o tema que eu destaco no fim do nosso programa. Perfeito, Mariana. E você, Thaís, destacaria o quê? Eu fazendo um complemento ao que disse a Mari, tem um outro texto no site da Carta que é bem bacana, que muita gente, né, para além da brutalidade desses ataques, né, muitas pessoas morreram, inclusive inocentes, enfim, é um aparelho que explodiu perto do corpo das pessoas, então é muito brutal. O João Paulo Chalot, que é um repórter experimentado e especializado em questões envolvendo guerra, escreveu para a gente no site um texto bem bacana e didático, explicando que, mesmo que não haja previsão legal, porque é óbvio que nenhuma lei de guerra cita especificamente pagers ou walkie-talkies, que ações como essas podem ser enquadradas como terrorismo e como crimes de guerra? Sim, porque bastam as intenções, e eu não vou me alongar. Esse texto está no site da Carta, faz uma boa dobradinha com a reportagem que o André fez, explica como isso aconteceu e por que esse ataque pode ser enquadrado como terrorismo e crise de guerra, e que abre, né, parece anteceder uma crise, que é como o mundo vai regular conflitos onde hajam essas armas móveis, remotas, drones, tem todo um aparato tecnológico de guerra que está começando a se surgir aí nos conflitos, que vai gerar discussões e horrores que a gente ainda não conhece. Então, tem um debate bem interessante. E, para além disso, queria convidar todo mundo que está acompanhando com a devida apreensão a Corrida de São Paulo para acompanhar amanhã, ao meio-dia, uma conversa aqui no YouTube da Carta com o deputado Rui Falcão, que se licenciou para coordenar a campanha do Boulos em São Paulo, e a gente vai comentar os resultados mais recentes dessas pesquisas e os próximos passos da campanha por aqui. Ele que é um excelente, além de estar num cargo de tomada de decisão numa campanha importante como essa, também um analista excelente, então vai ser um papo legal. Perfeito, Thaís. Muito obrigado a você por ter participado aqui do programa hoje como convidada. Mariana, muito obrigado a você também por ter participado aqui hoje como participante cativa dessa bancada, quando eu estou presente também. Agradeço também ao Cacau, nosso produtor, a quem eu faço questão de dizer, foi ele, Cacau, nosso produtor, que disse aqui nos bastidores para mim, olha, o que o Elon Musk escreveu sobre magia da tecnologia ser um disfarce, um disfarçável da magia comum, não saiu da cabeça dele, Elon Musk, mas sim da cabeça de Isaac Asimov, que é um escritor aí especializado em obras de ficção científica. Cacá, pronunciei corretamente o nome dele? Pronunciei, né? E bom, ficamos então por aqui com essa citação literária e até a próxima semana com mais um fechamento. Será uma bancada diferente dessa de hoje. Descubram agora. Tchau.